Atualmente, desde a infância, algumas crianças, né, elas são super protegidas, então elas não têm muito contato com outras pessoas, elas estão mais voltadas para a tecnologia. Então acontece que quando elas não desenvolvem um relacionamento, elas podem ter sim uma predisposição. As pessoas estão cada vez mais fechadas em si e estão muito abertas à tecnologia. Então a falta desse contato humano, desse relacionamento, pode acarretar nisso também. E nós vemos que a maioria de nós, enquanto criança, nós já tivemos assim algumas ideias obsessivas, como por exemplo, contar carros, contar árvores. Quando a gente andava em algumas calçadas, a gente não pisava na risca, mas isso faz parte do nosso processo de maturação. Então, quando o indivíduo ele começa a amadurecer, o sistema nervoso central ele também amadurece. Então essas ideias elas vão deixando. Acontece que em alguns casos infantis a criança ela não sabe como lidar com isso. Então, por exemplo, ela começa a fazer e refazer as tarefas, organizar os brinquedos, começa com as famosas manias de perfeição, então ela organiza, ninguém pode tirar do lugar. Algumas crianças ainda não conseguem comer certos tipos de alimentos, com medo de serem infectadas, ou ainda tudo que acontece à volta parece que é culpa delas, foi causado por elas. Então nós vemos que atualmente essas relações elas começam a ser enfraquecidas e até os pais têm dificuldade em perceber. Então as pessoas elas estão tão preocupadas com os afazeres do dia a dia que alguns transtornos eles acabam passando, popularmente dizendo, de forma batida. Eles não são percebidos, só são percebidos quando eles se tornam bem agravantes, ou seja, quando eles começam no estado de perturbação. E nós percebemos ainda, atualmente, que esses transtornos eles têm ficado recorrentes cada vez mais em adolescentes. Então os adolescentes eles entram em crise e eles não conseguem uma pessoa para dar esse suporte, né? As relações elas estão um pouco tanto frágeis. Acontece então que essas ideias elas começam a vir. Começa pela ansiedade, depois a culpa. E nós temos ainda vários outros transtornos que estão em comorbidade, que seria como, por exemplo, a depressão.